um mês de uma competição, um atleta de 75 quilos é submetido a um treinamento específico para aumento de massa muscular, em que se anunciam ganhos de 180 gramas por dia. Supondo que isso realmente ocorra, faça o que se pede. Determine a massa do atleta após uma semana de treinamento. Muito bem, muito bem. Quando a gente vai fazer um problema como esse, onde o crescimento é linear, homogêneo, constante, tu vai utilizar a equação afim, a equação Sim. da reta, a função de primeiro grau, tá bom? Uhum. Que eu acredito que tu já saibas qual é a equação. É Sim. aquela y igual a x mais b, concorda comigo? Sim. Agora a única coisa que tu precisa identificar é quem que é o a e quem que é o b. Normalmente existem duas formas de fazer isso, Sofia. Uma é tu fazer uma conta, se ele te deu dados para isso, e outra é tu fazer uma interpretação de texto, se ele te deu Sim. dados para isso no texto. Ele te deu dados para fazer a interpretação. E aí, será que tu sabe só de interpretar quem é o A e quem é o B? Sim. Opa, então me manda aí, quem que é o A e quem que é o B? O B é o 75 quilos e a X O A o A é a 180 gramas vezes 7. vezes 7. Por que 7? Porque é em uma semana, né? Se é 180 gramas por dia que ele ganha. E a gente tem que saber, tipo, quanto ele ganha por semana vezes 7. Ah, sim, é que eu queria só a fórmula por enquanto, não a resposta da Tá A. bom. Mas sim, quase lá, tá? Porque, veja, tu tem que cuidar com as unidades. Se tá quilograma aqui, tem que ser quilograma em tudo, Tá bom. tá? Então, como é 180 gramas, tem que escrever 180 gramas em quilogramas. Tu Tá bom. sabe, o K significa 1000, né? Então, se tu Sim. quer passar 180 gramas para quilogramas, tem que dividir por 1000, o que vai dar 180, tá bom? Tá bom. 0,180, desculpa. 0,180 x mais 75. Essa é a fórmula. Tá bom. Agora sim você multiplica por 7 e vê qual vai ser o peso do cara daqui a 7 dias, tá? Tá bom. Se fizer isso, me fala. Vai ficar. Ele vai. Tá bom. Então ele vai ficar com 76,260 quilos. Perfeito. Fácil? Achou fácil? Foi fácil. Perfeito. Ahn, pronto, então vamos dar uma olhadinha na próxima. Encontra a lei que relaciona a massa do atleta. Ah, tá. Isso a gente já fez para encontrar a A. Então a gente fez a B antes da A. Normal, tá? É impossível que o atleta atinja ao menos 80 quilos em um mês? E aí, como é que você vai fazer isso? Hum, eu acho que aí usa outra equação, né? Não, é essa mesmo. É essa? Tá bom. Sim, é essa equação que rege o fenômeno, é sempre ela, tá? Tá bom. Só que agora tu tá querendo encontrar outra coisa. Tu quer encontrar quanto tempo demora para ele ter 80 quilos. Em É, outras palavras, é isso, né? então seria quanto tempo, tipo, demora pra ele chegar a Y? Tipo, 80 seria o Y. Perfeito. Tá bom.
Em um mês, tipo, 30 dias certinho, ele vai estar com 80,400. 80,400 É, depois de 30 dias? é. Tá, mas como é que tu fez a conta? Tu Eu disse que o Y era 80? sim. Daí tu achou que o X é quanto? Tipo, eu coloquei que o X era 30. E aí Tu não deu. devia ter feito isso, tá? Tu devia ter dito que o Y era 80. Essa era a ideia, tá? Não, não. O Y era 80. Eu coloquei que o Y era 80. Tá bom, daí tu isolou o X, né? Porque era isso que era pra fazer. Tu tem que isolar o X. E tu quer encontrar o X para saber qual é o Y, qual é o X que faz o Y ser 80. Saber quantos dias exatamente tu precisa para Uhum. ter 80 quilos, entendeu? Sim. Então, daí tu tem que fazer a conta, né? Passa 75 para o outro lado, subtraindo, e o 0,78, o 0,180 dividindo. Essa é a conta que tu tem que fazer. Ok. E aí, dá quanto isso aí? Vai dar 27,777778. Perfeito, né? Então, o que que a gente reparou? Que para chegar a 30 quilos, tu precisa de 27,778. Ou seja, com 28 dias, tu... Falei 30 quilos, tô viajando. 80 quilos, né? Para tu chegar a 80 quilos, tu precisa de, no mínimo, 27,777 dias, ou seja, com 28 dias, tu já tá em 80 quilos, certo? Uhum. Então é essa a conta que tu tem que fazer, não aquela lá de chutar o valor de X, tá? Isso aí tá completamente errado. A gente tem a equação para isso, para achar exatamente as respostas, tá? Tá. Cuidado. Ele... Mas tá bom demais. Vou salvar aqui. Cheio aqui essa desgraça. Ah, aqui tem um churusbango aqui, que é de assinalar, né? Que estranho. Ele quer que. Ah, tá. Ele quer que tu encontre qual que é a equação de cada caso. Uhum. Beleza? E aí, como é que faz? Sabe fazer? Eu vou ver se eu lembro. Peraí. Hum, Tem que encontrar a equação. Só que diferente do problema anterior, tu não tem, né? sim. Dados escritos, né? Bonitinhos, para fazer a avaliação lógica, assim, né? Então tu tem que fazer uma conta. E a conta passa por fazer aquele delta y por delta x para achar o coeficiente angular, lembra? Sim. Isso. Então, para isso, tem que tirar pontos aí do gráfico. Os pontos estão bem explícitos já. Sim. Então, eu vou te pedir o seguinte: quando tu me dizer 2 pontos ali da A, a gente continua. O ponto do Y da A vai ser 3 e o ponto do X da A vai ser é, já o zero. Não, calma aí. Ponto é sempre dado por uma coordenada x e uma coordenada y. Então, vai lá, me conta. Quem que é a coordenada x desse ponto vermelhinho aqui? 3. A Não, X é menos um. perfeito. E o y? É 3. Isso. Então, aqui temos um ponto. O ponto é dado por duas coordenadas, coordenadas x e y, menos 1 e 3, ok? Sim. Alright. E esse ponto aqui é quem? Quem para É x e quem zero. para y? 0, 0, tá? 0 para x, 0 para y. Tem que estar atento a isso. Pronto, agora que a gente tem isso, tu pode fazer.
coeficiente angular, que é ΔY dividido por ΔX. Lembra disso? Uhum. Pois pronto. É só fazeres agora. Mas- N doubt, alguma dúvida? Um pouco. Tá, então tu não lembra como faz a conta para chegar na resposta, né? Porque coeficiente angular é a primeira coisa que tu tem que fazer. Lembra? Sim. Delta y por delta x. É o y final menos o y inicial. Agora tu escolhe qual vai ser teu ponto final e teu ponto inicial. Tu escolhe. Por exemplo, esse aqui vai ser teu ponto final e esse aqui é o teu ponto inicial, tá? Tá bom. Agora tu faz delta y por delta x. Quem que é o delta y? É o valor do y final, que é 0, menos o valor do y inicial, que é 3. Certo? Sim. Então faz aí. Então vai ficar 3 sobre menos um. Vai ficar 3 sobre 1, porque é final menos inicial. Então, como o inicial aqui do x é menos 1, menos com menos dá mais. É final menos inicial, então é menos menos 1. Concorda comigo que menos menos 1 é mais 1? Sim. Então, por isso que vai ficar 3, certo? Tá bom. Recomendo fortemente aí que você refaça, tá? Porque esse negócio do sinal, se tu errou, o professor não vai ter pena. E a única coisa que tu tem que lembrar aqui é a coisa de sinal. Não há nada além disso. Então, cuidado. Muito bem, agora nós encontramos já a primeira parte da equação da gráfico A. Dificuldade B. Quem é o B? Sabe me dizer só de olhar para o gráfico quem é o B? É, quem é o. O B da equação. O y igual a x. Não, peraí. É, Então, leia o enunciado ali. uhum. Encontre a equação. Basicamente está escrito isso. Já encontramos o A, agora tem que encontrar o B. O B é o chamado coeficiente linear. Ele tem uma característica muito importante que tem a ver com o gráfico. Não lembra? Eu vou dizer, o B é o valor onde a reta cruza o eixo Y. Então, onde que a reta está cruzando o eixo Y? No zero. Exato, então B é zero. Tá bom. Portanto, qual que é a equaçãozinha? Tá. O y dá igual a 3 mais zero. 3 mais zero. 3x mais zero. Não pode 3x. esquecer do x, o x faz parte da equação, tá? Tá. Beleza? Beleza. Beleza, então tu já entendeu que tu precisa tanto do A quanto do B. O A Uhum. a gente obtém de uma forma, o B de outra, né? O A tu obtém com essa continha. E o B tu obtém basicamente olhando para o gráfico.
Beleza? Tenta encontrar o A dessa próxima. E daí eu avalio se dá certo ou não, tá bom? Tá. Tá, eu acho que eu achei o A. Boa, quanto é que deu o A? Deu um. O A deu 1? Vamos ver. 1? Não, acho que não, né? Qual foram os pontos que você usou aqui na B? Me fala. Eu usei o um e o menos um. Ah, novamente, o que tu tá falando é um ponto. A gente tem que ter 2 pontos. Aqui, por Não, exemplo, eu tem um usei ponto e o tem outro um, ponto. o menos um e o zero zero. Mas o 00 não tá no gráfico. A reta tá aqui, o 00 tá aqui. A reta não passa pelo Ah, 00. verdade, perdão. Então tu tem que utilizar 2 pontos que foram indicados, tipo esse e esse, certo? Uhum. Isso. Beleza. Então, quando tu puder me dizer o nome dos 2 pontos, aí tu pode continuar. Mas seria 0,4, né? 0 para x, 4 para y é um dos pontos, e o outro? Sim, é isso que eu tô falando. Seria o menos um, o 1 e o zero e o 4. O 0 e o 4 é um ponto. O menos Sim, 1 e 1 é outro ponto. sim. Isso. Agora, para fazer o delta, o A, né, tem que fazer o delta y por delta x. Que é pegar os y dos pontos, diminuir um pelo outro, e depois dividir pelos x diminuído um pelo outro. Tá. Então vai dar 3. Vai dar 3. Vamos ver. 4 menos 1, 3. Dá, dá, isso. Dá 3 exatamente. Beleza? Beleza. Ah, tem uma coisa, tá? Eu que fiz caquinha. Aqui no outro, na A, não era 3 menos 0. É final menos inicial. Então é 0 menos 3, ok? Uhum. Então eu errei. Desculpa. 0 menos 3. Então a resposta do A não era o 3 positivo, era 3 negativo. Sim. Mas aqui tu tá certa. É isso mesmo que tu falou. Porque o A vai ser 4 menos 1 dividido por 0 menos 1. Peraí. Final menos inicial. Final. Peraí, só um instante, tá? Aqui é menos aqui. Tava esquecendo do sinal também. Já tá meio tarde aqui em Portugal, desculpa. Tô meio com sono já. O X, então, é final menos o inicial. Novamente, menos com menos dá mais, tá? Daí tu vai ficar com 3, como tu mesmo falou. Muito bem. Então, encontrou o A, quem é o B? O B é o ponto em que a reta cruza o Y, não é? O B é isso aí. Então não ia ser o 4 também? Não. Tá Ou bom. sim. É o sim, isso mesmo, B é 4. Beleza, B é 4, tá? Então, qual que é a reta? Qual que é a equação da reta? Tá, então y dá igual a 3x mais 4.
Perfeito. Muito bem, vamos para a próxima? Uhum. Tá bom. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Ah, tá no bagulho aqui. Só um segundo. Ah, tem mais uma reta, mas essa ali deixa pra lá, tá? A gente não vai fazer aquela. O que que acontece? Ela é uma reta constante, tá bom? Então o valor daquela lá, da C, é 11 sobre 3. A reta é 11 sobre 3, tá? Tá. Porque quando o valor do y não muda, é o próprio valor do y a equação da reta. Então a reta vai ser y igual a 11 sobre 3. Aqui, ele quer que tu encontre o valor de G8, tá bom? Para isso, tu precisa encontrar a equação da reta G. A reta G é a reta vermelha. Sim. Então, para tu encontrar a equação da reta, tu precisa do valor de A e de B. Tem algum valor que tu já sabe só de olhar para o gráfico? Hum, Do A ou do B, por exemplo? deixa eu ver. Lembra Hum, que o valor do B é o valor onde a reta cruza o eixo Y, né? então é 15. Legal, já sabe o B. Agora tem que encontrar o A. Como a gente veio conversando, o A se dá por meio de ter dois pontos e fazer o delta Y dividido por delta X, certo? Certo. Portanto, tu precisa encontrar dois pontos. Um ponto você já tem, por exemplo, esse que você acabou de me falar. Sim. 0 para x, 15 para y. Anota isso aí. Anota que já é um ponto da equação vermelha. E o outro ponto, cadê? É, é aquele ali embaixo, Bem, no o que X, tu, né? o que tu tem desse ponto aqui é só a coordenada x, que é o 4. Sim. Ok. Não tem a coordenada y, né? Tu não sabe Não. quem é a coordenada y, certo? Certo. Tu precisa saber. E aí, como é que tu vai saber? Hum, deixa eu ver. O... Teria que fazer o 15 menos 3? Não. Tá Eu bom. quero que tu repare uma coisa. Tu acha que essa reta verde aí tá passeando só na questão? Ou tu vai Não, usar ela para algo? não, Para alguma coisa tem que usar, né? O que que tu sim. acha que é? Provavelmente vai ter que calcular ela antes de fazer a G8. Muito bem. Por quê, né? Se tu reparar bem, esse ponto o ponto, né, que nós estamos querendo encontrar aqui para poder encontrar o coeficiente angular A é justamente o ponto de interseção da reta vermelha com a reta verde, não é mesmo? Sim. Perfeito. Portanto, se a gente encontrar a equação da reta verde, a gente fica muito próximo de encontrar esse ponto. Uhum. Então agora o teu trabalho vai ser encontrar a equação da reta verde, com tudo isso que você já sabe. É que a equação da reta verde já tá escrita, né? Perfeito, menos trabalho ainda. Então não precisa nem encontrar. Agora, o que tu tem que encontrar pensa comigo, esse ponto que nós estamos procurando aqui, ele é tanto da reta vermelha quanto da reta verde. Então Sim. a gente pode usar a equação da reta verde para encontrar o ponto, Sim. certo? O que que a gente sabe desse ponto ali? A gente sabe o x dele, né? Sim, que é 4. Muito bem. Então o que que a gente faz com esse 4 para descobrir o y? Ele. Lá em cima. Peraí. Ele. Na equação ele divide, não? Bem, coisa que você já tem o x.
Você quer o y. Sim, Então, só jogar esse valor de x na equação para descobrir qual é o y. sim. Muito bem. Então vai lá e descobre. É que eu acho que eu tô pensando de um jeito que tá dificultando um pouco as coisas. A única Eu coisa tô- que tu tem que fazer é pegar o valor do x e jogar na equação. Só isso. Qual que é o valor do x? 4. Pega esse 4 e joga na equação da reta verde. Pronto. Tá, então x é meio? É o y que tu tem que encontrar, Ah, sim. Tá, certo? tá bom. O y é 11. Pronto. Então tu encontrou o y. Uhum. Agora você pode encontrar quem é o que você está procurando, né? Sim. Deu 4, tipo, deu 4 sobre menos 4. 4 sobre menos 4, mais conhecido como menos 1, né? Sim, sim. Então, já temos o valor que a gente precisava. Legal. Então a equação da reta G vai dar igual a menos 1x mais 15. Perfeito. Às vezes tu tem que pegar uma informação fora, né? Foi o Uhum, caso aqui, tá? tá. Beleza. Vamos para a próxima, né? Uhum.
Deixa eu pegar aqui. Determine a raiz. Tu sabe o que é a raiz de uma função? É, acho que é o x, né? É quando o y é zero. Isso. Então, tu vai encontrar o y igual a zero, tá? Tá. Mas é uma coisa fácil isso, tá? Uhum. Porque é só substituir o y por zero. Exato, isolar o x.
Tá bom. Acabei. Acabou todas? Tipo, eu tô terminando a, tipo, a E eu não fiz, mas a B, a F e a D eu fiz. A C e a E não. Por que que tu não conseguiu? Ah, É só zerar de novo o Y. sim, tá bom. Só um segundo, preciso abrir a porta pra minha mulher, tá? Tá. E aí? Problemas em zerar o Y? Não, não, eu consegui. Todas agora? Uhum. Então vai me dizendo as respostas aí. Tá, a primeira é um terço, a segunda é 1/2, né, meio. A terceira é 5/3, a quarta é 0, a quinta é 5/6 e a última é 0 também. Fácil, né? Uhum. Vamos para o próximo. E aí? O que que tem que fazer nessa? Ah, é bem parecida com a primeira que a gente fez, é substituir os números do enunciado na equação. Certo. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer é encontrar a equação, né? Sim, tá bom. É, então, na A seria y dá igual a... O A seria 80, né? Isso. Mais B que é 45. 80x mais 45, É, exatamente. 80x mais 45.
Aí tem que fazer o 80 vezes 2,5. Isso. Ok. Vai dar 200. O 80 vezes 2,5, mais o 45 vai dar 245. Perfeito. Não, mas você não foi levar para o banho? E a B? Já entendeu o que, é que tem que fazer na B? Já eu passei o Y é o 400. Isso. Aí eu passei o 45 é, subtraindo, Sim. e o resultado da subtração vai ficar dividido por 80. Isso, quando chegar na resposta, fala. Tá bom. Tá. Vai dar para R$ 400 seria 4,475 horas. Então, basicamente 5 horas. Então, o dinheiro é suficiente.
A C não é Y dá igual a X mais B? Putz, tinha desligado o áudio. Eu estava te explicando que a gente já tem a fórmula, certo? Você Sim, obteve isso lá na primeira, sim, beleza? sim. Tudo bem. Então, a primeira parte da resposta C você já tem. Agora tem que esboçar o gráfico. Para isso, é só você jogar valores de X. Com isso, você vai obter valores de Y. E tendo dois pontos, você só une os pontos e pronto, você tem o gráfico. Tá. Posso colocar qualquer valor? Qualquer valor. Tá bom, já fiz. Uf, já fez o gráfico também? Já? Nossa, que rápido. Mas tudo bem, o gráfico ficou crescente ou decrescente? Ficou crescente. É, faz sentido. Então tá, né? Tem mais questões aí? Que as que Tem. tinha no. Então tá, pode mandar.
Vamos ver. Ah, um gráficozinho. É um pouco diferente, né? Porque meio que tem três retas aqui. Concorda comigo, Sofia? Sim, E aí? O que tá rolando? Calcule todos esses pontinhos aí. Na prática, ele quer saber qual é o valor de y, certo? sim, Isso. Então, tu tem que identificar em que região está cada um desses valores, né? Um meio, por exemplo. Um meio é 0,5, né? sim, Então, tá ali na primeira reta, concorda comigo? exatamente. Pode crer. Então, tu tem que encontrar qual é a equação da primeira reta primeiro, para depois jogar esse valor que ele está pedindo na equação e descobrir qual que é o valor do y. Tá bom. Ô, minha amiga, eu vou no banheiro, tá? Ok. Então, tu já sabe o caminho. Eu recomendaria você encontrar a equação das três retas primeiro. Já volto.
E aí, já tens as três equações? Então, eu tava fazendo aqui, mas eu não sei exatamente se deu certo. Tá, qual que foi a equação da primeira parte ali? Tipo, eu peguei, eu peguei os pontos, né? E ao Aham. invés de dar, tipo, meio, deu 1/-2. Não, eu queria que tu encontrasse as equações das retas primeiro. Tu fez isso? Essa reta aqui tem uma equação. Sim. Qual que é a equação dela? Você tem que pegar dois pontos dela e obter a equação. Tipo, esse ponto e esse. Aí tu pega e faz a Uhum. equação dela, sacou? Tipo, Que nem tu estava AX, fazendo antes. tipo AX mais B. Isso, exatamente. Tá bom. Então fica 2. Dois o quê? A equação é 2. Não, fica 0 mais 2. Zero Dois mais x mais 2. zero. 2x mais zero. Agora sim. Y igual a 2x mais zero. Tá. Bem, então tu já tem a equação no meio. Quer dizer, desculpa, é a primeira equação. Agora tem que obter a equação do meio. A equação do meio, se tu reparar, é uma reta reta, né? Horizontal. Y igual a 2. Ok? É sempre, quando é horizontal, é sempre o valor do y onde a reta está, que é no 2. Então, nessa região aqui, x igual a 1 a x igual a 4, a equação da reta é y igual a 2. Qualquer valor de x que tu escolher, a resposta vai ser 2. Por Tá exemplo, bom. se o x for 3, a resposta é 2. Se o x for 3,5, a resposta é 2. Se o x for 2,5, a resposta é 2. E assim vai, entendeu? Tá. E agora tem que encontrar a equação da última reta. Fazendo o mesmo esquema de ax mais b, tá? Tá. O problema é que aqui tu não consegue ver o b, tu não consegue ver qual é o cruzamento dessa reta aqui no eixo, né? Não. Certo? Então tu vai ter que fazer de outra forma para obter o b, tá bom? Então quando tu obter o a dessa reta ali, tu me fala. É o 6. A equação da reta não é 6, tá? Quando tu tiver y igual a x mais b, você me fala. Tu tá dizendo que o a é 6? Sim. Então tá bom, agora. Bem, ele é 6? Eu acho que não, hein? Como é que você obteve esse 6 aí? Tu fez delta y por delta x? Peraí.
É o 4. É 4, agora sim. Encontrou a resposta, isso aí. Beleza, com essa resposta em mãos, agora tem que achar o B, tá? Tem alguma ideia de como achar o B? Não exatamente, peraí. Deixa eu voltar aqui atrás. Ele vai ser o a vertical do outro ponto que sobrou, não é? Não, nada a ver. Poderia ser qualquer outro ponto, isso aí não tem nada a ver. É sempre o valor onde a reta cruzaria o eixo Y. Não. Só que como tu não tem como ver isso, a gente vai partir do que a gente tem, então. Concorda comigo que o que a gente tem para essa reta, por enquanto, é y igual a 4x mais b, certo? Uhum. Agora, então, tu tem que pegar um ponto e colocar nessa equação. Um ponto é um valor de x e de y. A hora que tu colocar o valor de x e de y aqui, vai faltar só o valor do b. E daí tu encontra o valor do b, entendeu? Por exemplo, tu pode jogar esse ponto aqui, 4 e 2. Coloque ali no lugar do x e do y e encontre o valor do b. Então, eu tenho que colocar essa equação em um ponto. Não, tem que fazer o que eu acabei de dizer, que é pegar as coordenadas do ponto e colocar na equação. Por exemplo, esse ponto que eu anotei aqui, que faz parte dessa equação. Então você pode colocar o 2 aqui e o 4 aqui. Desculpa, o 2 aqui e o 4 aqui, tá bom? Aí vai sobrar só o B, tu encontra o valor do B. Então, B vai ser igual a menos 14? Vamos ver. 2. Não, menos 14? Como? Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 4 vezes 4, 16. Isso, menos 14. É isso aí, menos 14. Beleza, e faz sentido, tá? Faz sentido que seja menos 14, porque se ele cruzasse, ele cruzaria lá embaixo, né? Sim. Isso aí, menos 14. Bem, se o teu X tá certo, né? Se o teu A tá certo, deixa eu só confirmar que ele tá certo, tá? Pode ser que ele não esteja certo, mas eu acho que tá. Então vai ficar 4 menos 2 dividido por 6 menos 4. Isso vai ficar 4 menos 2, final menos inicial dividido por 6 menos 4. Vai ficar 2 dividido por 2. Não, o A é 1, tá? Tu errou na conta do A. O A é 1. Não sei o que você errou aí, mas. Não, eu tinha feito outra conta que tinha dado 1 também, tá bom? Ah, Eu acho, eu troquei de última hora achando que tava errado, mas pelo tava jeito eu tinha certinho. a conta certa antes. É.
Tá, então o B vai ser -2. O B vai ser -2? Agora sim. Muito bem. Muito bem, agora que tu tem as três equações, você pode utilizar essas equações para encontrar quais são os y associados a esses valores de x que ele está dizendo aqui, tá? Tá. Tá. Hum, no A vai ser 1. Um, É. certo? E a B, Na B vai ser 2. certo? E na C, A C eu tô fazendo ainda, peraí. beleza, você tem que jogar o valor e descobrir isso aí. Na C eu não tô conseguindo fazer. A única coisa que tu tem que fazer é pegar esse valor e jogar no lugar do x. Tá bom. Daí vai ser fração, daí tem que saber fazer continha de somar fração, etc. Uhum. Três vírgula cinco. Boa. Viu? Não era difícil. Contanto que tu identifica o que tu tem que fazer, eu vejo que tu é boa de conta. O problema tá na interpretação, às vezes, né? Uhum. Demora um pouco para interpretar o que tá rolando. Certo. Tem mais, né? Sim. Vamos ver. Tem um gráfico, tá pedindo encontrar a lei da função. Beleza. Novamente, né? Tem dois pontos bem claros ali. Com esses dois pontos, tu tem que ter convicção de que você tem informação suficiente
para encontrar a resposta, certo? Uhum. Muito bem. Então, use esses dois pontos para tal. Quando encontrar a resposta, me fala, se não me pergunta, tá? Mas minha dica é você sempre começar pelo A. Tá bom. Ou é aquela situação onde tu não tem o lugar onde a reta cruza, né? Sim, Vai ter que novamente fazer a substituição. ok. Nessa tua prova vai cair algum outro assunto além deste? Vai cair função quadrática. Só função afim e função quadrática. Entendi. Então lá vai dar 25. Se o A vai dar 25, vamos ver, tu vai fazer o Y menos o Y, tu vai ficar com 120.
e vai dividir 120 por 3.000. Uhum. Ah, Então tá bem. Eu acho que tu errou a ordem, né? é. Isso. Tirando isso, tá de boa. Tá, então vai dar 0,04. Isso. Agora sim. É um A bem pequeno, né? É. Muito bem, então tu encontrou o A. Agora como é que tu faz para encontrar o B? Tu lembra? Ah, seria onde a linha ia encontrar com o Y. Exato. Mas tu não tem isso, né? Exato. Então, o que que tu tem que fazer? Ah, meio que jogar um número. Jogar um ponto na reta, isso aí. Exato. Você vai ter o valor do A, do X, do Y, vai faltar só o valor do B, né? Que você encontra isolando, ok? Ok. Ok, então você pode pegar o ponto que você achar mais apropriado. Você tem dois pontos bem bonitinhos aqui. Eu recomendaria esse aqui, eu acho ele mais legal. Tá bom. Mas se tu jogar o outro, vai dar a mesma resposta. Então eu isolo o B, né? Isso, porque tu quer encontrar o B, né? Então por isso tu tem que isolar o B. Sempre que tu quer encontrar alguma coisa na matemática, você isola. Então vai dar 900. 900? É, O B é 900? É, eu acho. parece que o B é 900 mesmo. Isso aí. Agora vamos pro próximo, né? Uhum. Não tem nada na parte. Ah, tá. Na parte B desse exercício, não sei. É, B, ele quer a parte fixa, né? O que significa isso aí? Qual é a interpretação do que ele está pedindo? Você sabe me dizer? É que, pelo que eu entendi do primeiro enunciado,
o salário depende da venda mensal, né? Muito bem, muito bem. Mais. Aí ele quer saber qual vai ser o salário, tipo, Se tivesse vendas, né? é, Isso. E aí, como é que você interpreta isso à luz do que tu já tem? eu não sei exatamente. E sim, meu. Olha para a equação que tu tem aí. Me diz, qual que é a equação que tu tem? A última equação que eu fiz? Isso, a equação dessa questão aí, qual que é? Não, dessa questão, não sei. Você não obteve a equação ainda? Você Não. já me falou o valor do A e do B, você já tem a equação. Tá, então, é, y dá igual a 0,4 mais 900. 0,4 x mais 900, ok? Ok. O que que é o y? O que significa o y nesse problema? É a parte fixa? Não, olha ali. O gráfico seguinte informa algumas possibilidades de salário, ou seja, o y é o salário, certo? Sim. O y não é fixo. E dependendo do valor do x, o y vai ser diferente. O y não pode ser fixo, certo? Uhum. A única coisa fixa aqui, ou seja, a única coisa que não muda é o b. O b é sempre o mesmo, certo? Então, o y é o valor do salário. E o que que é o x? As vendas? Está escrito ali no enunciado. O que que é o x? As vendas, né? Função das vendas, né? Certo? Sim. E você consegue observar, tanto pelo gráfico quanto pela sua equação, que quanto mais vendas, maior o salário. É como se fosse a comissão, certo? Sim. Muito bem. E agora? Nós queremos saber o salário fixo, ou seja, o salário que ele receberia se ele não vendesse nada. Concorda comigo? Sim. Se ele não vender nada, seria, no caso, x igual a zero. Já que Tá. você acabou de me dizer que o x é a quantidade de vendas, né? Quanto que ele receberia se o x fosse zero? E aí? Não é muito difícil de observar isso, né? Oi, já chegou na resposta? Ele receberia zero também? Não. Faça a conta aí e perceba. Então, se você não conseguiu, só reparando, jogue zero ali no lugar do x e diga qual é o valor do y. Dá 900. Isso. Então, significa que o salário dele é 900, certo? Sim. Perfeito. O salário fixo é 900. Mas ao passo que ele vende mais, ele ganha mais, por causa da comissão. Beleza? Ok. Essa é a interpretação que tu tem que ter, tá? O Tá. B, ele é sempre o valor inicial, vamos dizer assim, tá? É o valor quando o x é zero, então é o valor inicial. Então perguntou valor fixo, valor inicial, tu já sabe que ele está falando do B, beleza? Beleza. Então tá bom. Quanta coisa, hein? 2 horas de aula é cansativo mesmo. Eu sei que tu teria interpretado sozinho isso.
Alguém da loja disse ao vendedor que se ele conseguisse dobrar as vendas, seu salário também dobraria. Isso é verdade? E aí, o que você acha disso? Hum, eu acho que não. Muito bem, está certo, mas por que não? Tipo, eu não fiz a conta, mas eu tava olhando no gráfico que, tipo, por exemplo, dos 5.000 reais pros 8.000, aumentou muito, mas o salário dele não aumentou tanto. É verdade. É exatamente isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Por isso que, apesar de parecer uma regra de três, às vezes essas coisas aí não é exatamente uma regra de três, porque depende do valor inicial, né? Por exemplo, digamos que ele venda uma coisinha só, ele vai ganhar perto de 900. Quer dizer, se ele vender zero, ele ganha 900. Mas se ele vender uma coisinha só, ele não vai dobrar, né? Tipo, se ele vender duas, ele não vai dobrar 900, não vai para 1.800. Né? Tem, na verdade, esse crescimento constante em função da quantidade que ele vende. Não tem nada a ver com dobrar o salário, justamente por causa do 900, desse valor fixo que ele recebe, né? É. Muito bem. E aí, temos outra coisa? Tem sim, eu vou mandar pra você. Tá bom. Quando mandar, avisa, tá? Eu mandei, eu acho. Deixa eu ver se foi. Deve estar demorando pra chegar. É, eu mandei. Tá, deixa eu pegar aqui. Às vezes demora, né? Lembra que na nossa primeira aula lá demorava um monte? É, demora.
E aí, será que esse exercício você consegue fazer sem ajudas, sem nada? Eu acho que você já tá ficando top nesse assunto, hein? Hum. Isso aí costuma ser a construção de uma equação, tá? Eu. Tá certo se eu colocar 84 dá igual a x mais b? Que tal tu chamar de C e de A, porque é o Carlos e o André, certo? Sim. Muito bem. Tá, então cx mais a. Não, por que CX, meu? É o C, que é o Carlos, e o A, que é o André. Mas essa não seria função afim também? Porque ela tá dentro dos exercícios de função afim. Não, é melhor tu pensar como C e como A, tá? Tá. É melhor tu escrever isso aí como um sistema de equações. Que tá falando aí de uma relação entre as coisas, né? Por exemplo, ele mandou aqui que Carlos é 4 anos mais velho que seu irmão André. Então, se C for a idade de Carlos e A for a idade de André, tu não concorda comigo que C, que é Carlos, é igual Uhum, a A mais 4? tá. C dá igual a mais 4. Isso. Agora, baseado nessa mesma lógica, tu pode criar a equação da outra situação ali, né? Outro negócio que ele falou. Tipo, C mais A dá 84. Não, há 5 anos atrás, né? Tu não pode dizer que C mais Sim, A mas é eu não igual a sei como colocar os 5 anos atrás. tem. Vamos lá, quantos anos tu tem? 15. Eu tenho 30. Então, a gente junto hoje tem 45, certo? Sim. Há 5 anos atrás a gente tinha quanto? Juntos. Tu não concorda que tu tem que diminuir 5 e eu também tenho que diminuir 5 pra gente fazer essa conta? Ok. Ficaria 10 mais 25? Portanto, tu tem que usar essa lógica aí, né? Diminui 5 dos dois, vamos dizer assim.
A primeira equação eu já falei para você. E a segunda, tá conseguindo com essa ideia que eu te dei aí? A segunda dá C menos 5 mais A menos 5 dá igual a 84. Perfeito. Isso aí. Agora tu tem duas equações com as mesmas duas incógnitas. Tu pode encontrar o valor de cada uma, né? Resolvendo um sisteminha. Peraí. Vai da Bhaskara? Não, com certeza não. É um sistema normal, meu. É que eu coloquei embaixo, tipo, eu isolei o C. Então eu coloquei no sistema, na equação de baixo, que ao invés de eu colocar C menos 5, eu coloquei A mais 4 menos 5. Perfeito, tá certo. De onde que vai ter Bhaskara aí? Não apareceu nada ao quadrado. Até então vai dar 2A. É verdade, verdade. 2A Oi? vai dar 2A menos C dá igual a 84. Isso. Não tem nada a ver com Bhaskara, né? Apesar de estar nessa parte do assunto aí, não tem muito a ver com a equação da reta, né? Não. Tem a ver com resolução de sistema mesmo. Tá, então acho que eu terminei. Ah, é? Pode Uhum. me dizer então. Tá. O, o André tem 45 anos, Aham. o Carlos tem 49.
Beleza. E há 41 anos o Carlos tinha o dobro da idade de André. Perfeito. Deu, né? Tranquilão. Uhum, Tá bom por hoje? acho que sim. Show de bola. Então é isso aí. Quando teu pai quiser aí fechar mais umas aulinhas, só chamar. Treinar mais coisas, né? Já que vai cair equação de segundo grau também, a gente não pode ficar só na função afim. Mas ela é melhor para aprender a interpretar, né? Sim. Beleza. Então tá, moça. Até a próxima. Valeu. É, tchau, tchau. Tchau, tchau.